saber quem é a Fabíola Cardoso. Contar um pouco do currículo, do que é que tem feito. A Fabíola Cardoso é uma mulher que nasceu em Angola, cresceu na Beira Baixa e já vive em Santarém há mais de 20 anos. É uma professora que gosta muito de dar aulas dos seus alunos, da aprendizagem constante que significa ser professora e que já dá aulas em Santarém há mais de 20 anos também. É uma mulher profundamente envolvida em causas sociais e de transformação da própria sociedade, seja por questões ambientais, que eu acho que são essenciais e transversais a toda a sociedade, mas também por questões de direitos humanos, nomeadamente pelas questões do feminismo, dos direitos de gays, lésbicas, bissexuais, transexuais. Tem tido uma vida muito ligada ao associativismo e a mudanças, à procura de mudanças sociais e de mentalidade que às vezes se efetivam através de mudanças legislativas que têm acontecido, felizmente, no nosso país ao longo dos últimos anos. E o que é que a motiva a candidatar-se agora ao lugar de deputada? Já participou da Assembleia Municipal? Já tem experiência política, como é óbvio? Tenho alguma experiência política, mais política não partidária do que propriamente partidária, mas já desempenhei alguns cargos dentro do Bloco de Esquerda, nomeadamente na Mesa Nacional e também aqui em Santarém, na Assembleia Municipal. Apesar de nem sempre o funcionamento dessas instituições ser muito fácil, porque às vezes são estruturas demasiado pesadas e a presença de um ou dois elementos num grupo muito grande não causa as transformações que nós gostaríamos, mas apesar disso eu candidato-me porque acredito que o Bloco de Esquerda faz falta. Faz falta no Parlamento, faz falta um grupo parlamentar maior para conseguirmos ter mais força para levar as políticas que, penso eu, mudaram bastante a vida das pessoas nos últimos 4 anos e gostaríamos de ter mais força para continuar a mudar. Além disso, eu acredito na política, com um P grande, na política que de facto transforma a vida das pessoas e contribui para a construção de um país de futuro. Uma visão estratégica do país que queremos e da região que queremos, eu acho que é um objetivo muito nobre. E esse é verdadeiramente o objetivo da política. Por isso este desafio que me foi colocado e que eu aceito com muito gosto, com muita responsabilidade, mas com coragem para contribuir para essa mudança que eu acho que é necessária. Candidata-se pelo Distrito de Santarém, já teve a oportunidade de darem umas voltas pelo Distrito e ficar a conhecer melhor. Se tivesse de escolher uma prioridade para o Distrito, qual seria ela? Nós temos feito uma boa campanha, temos falado com muitas pessoas, quer na rua, quer em associações, quer em instituições, e se eu já tinha uma visão global do distrito, neste momento tenho uma visão muito mais profunda. Se eu tivesse que escolher um problema, para mim seriam as questões ambientais. Há um rio que atravessa o distrito, para o qual drenam imensas linhas de água e toda esta rede hidrográfica, em vez de ser um elemento valorizado, protegido, vivido pelas pessoas, está numa situação que eu diria de quase calamidade ambiental. Os problemas são muitos, desde os problemas que vêm da indústria, seja ela em Alcanena ou em Rio Maior, seja os problemas que vêm da falta de caudais, que vêm dos problemas que já vêm de Espanha, a montante, a necessidade de alteração, os próprios problemas causados pela utilização das barragens, não principalmente como reservas de água e sistemas de controle do caudal, mas como fábricas de fazer eletricidade. Até problemas que têm a ver com o próprio tratamento de resíduos, como é o caso, por exemplo, das questões que vêm ali do ecoparque do Relvão, na Chamusca, e dos múltiplos incidentes de contaminação que têm acontecido. Eu acho que a questão ambiental e os problemas ambientais que vêm parar ao rio são um dos graves problemas que afetam o distrito. E a solução não pode ser só uma solução caso a caso, no sentido de pequenas medidas. São necessárias leis, mas as leis servem de muito pouco se não houver efetividade, se não houver recursos humanos e materiais para as implementar e se não houver vontade política para afrontar uma lógica de lucro. O objetivo não pode ser apenas ter o máximo lucro possível.
se isso for feito à custa da destruição dos recursos naturais, que são de todos, o lucro de alguns serve-nos como país para muito pouco. Se isso for feito, por exemplo, com ordenados baixíssimos, não é o lucro de meia dúzia que justifica a destruição dos recursos que são de todos. Portanto, tem que haver aqui uma mudança de paradigma e isso faz-se olhando para as coisas de um ponto de vista não só técnico, mas também político, ideológico, sim. A questão da navegabilidade do Rio Tejo, agora estamos a falar do Rio Tejo, fala-se na questão da sustentabilidade, das emissões. O transporte por rio, a navegabilidade não seria uma forma de combater também essa? O Bloco de Esquerda propõe o desassoreamento do rio, o que aumentaria, facilitaria a sua navegabilidade. E isso é um projeto interessante, nomeadamente do ponto de vista turístico e com tudo o que ele pode trazer em termos de investimento, de trabalho, de aumento do emprego e o que isso significa depois a nível de fixação de populações no interior. Porque todas estas questões estão profundamente ligadas, não é só o ambiente, é a valorização dos recursos que promova a fixação das populações e o desenvolvimento local. Ainda assim, a linha condutora do Bloco, a nível de mobilidade, é a ferrovia. Nós defendemos de maneira muito séria um plano ferroviário nacional, colocar a ferrovia no centro da mobilidade, mudar o paradigma da mobilidade e estruturar a ferrovia para que, por exemplo, os movimentos que se fazem do nosso distrito para Lisboa deixem de ser essencialmente feitos por transporte individual e passem a ser feitos através da ferrovia, com tudo o que isto significa a nível de melhoria da qualidade de vida, diminuição da poluição, a diminuição dos gases com efeitos de estufa, mas também depois os aspectos positivos. Se tivermos uma ferrovia de facto bem estruturada, teremos uma MF a funcionar. Se essa MF estiver no entroncamento, teremos investimento público, teremos emprego qualificado, teremos uma melhoria das condições no centro do distrito, que pode ser um elemento essencial não só para melhorar o ambiente, mas para fixar as próprias populações, porque o despovoamento é também um dos graves problemas do distrito de Santarém. Se for eleita, e tudo indica que sim, qual vai ser a sua primeira iniciativa? Já pensou nisso? Qual vai ser, mesmo que simbólica? É muito difícil, para mim é muito difícil. Eu podia dar uma resposta daquelas que ficam bem nos títulos dos jornais e dizer vou aumentar o salário mínimo, que é uma coisa que o Bloco de Esquerda quer e está profundamente comprometido, ou vou aumentar as pensões mais baixas. Essa lógica de política avulso é relativamente fácil. Eu posso dizer, a minha primeira iniciativa vai ser apresentar a diminuição, o fim das portagens na A23. Uma linha estruturante. Terminar com as portagens na A23 podia ser uma boa medida, avulso, digamos assim, para responder à sua questão. Ou podia dizer, eu vou apresentar uma proposta para que haja mais médicos de família. Ou, por exemplo, dizer serviços de urgência básicos em todos os hospitais do distrito de Santarém. Tudo isto são medidas que o Bloco de Esquerda defende de maneira absoluta. Mas eu não vejo a política como uma sucessão de medidas avulso. Muito sinceramente, há que dar alguma seriedade e credibilidade. Eu nem sequer sei, ponto número 1, se vou ser eleita, espero que sim, e tudo aponta nesse sentido. Ponto número 2, eu não sei em que área é que vou trabalhar, quais vão ser as minhas responsabilidades diretas no Parlamento, porque os deputados trabalham por temas. Portanto, isso seria uma resposta muito populista e imediata. E também dependendo das próprias circunstâncias. Hoje, se eu tivesse que apresentar hoje uma proposta no Parlamento, seria um voto de pesar. E a concretização de medidas concretas de apoio às vítimas de violência doméstica. Hoje, porque esta semana estivemos no Ministério Público em Santarém. E em Santarém, no distrito de Santarém, todos os crimes baixam. De 2018 para 2019, todos os crimes baixaram. Com exceção do crime, das situações de violência doméstica. Os números são assustadores. Assustadores. Tivemos esta semana a 26ª vítima mortal de violência doméstica. Sim. Ontem à noite, mais uma notícia, mais uma vítima, desta vez em Braga, uma mulher de 48 anos que deixou 2 filhos pequenos. Estamos num distrito profundamente machista, preconceituoso.
conservador no pior sentido da palavra. Esta violência machista tem que se combater, não só com leis, mas com a garantia da implementação dessas leis, por exemplo, em termos do sistema judiciário. Não podemos ter uma justiça que continua a penalizar as próprias vítimas. Temos que ter uma justiça que seja acessível, que seja rápida e que garanta que as vítimas não passam por outra situação de violência ao tentar resolver a situação. Mas também implica, por exemplo, mudanças no sistema de educação. Enquanto rapazes e raparigas não, desde jovens, lidarem com esta situação de uma maneira diferente e conseguirmos fazer uma mudança social de mentalidades, será muito difícil só através da via judiciária resolver os problemas. Ainda numa perspectiva alargada, por exemplo, as questões da instabilidade profissional, da precariedade, da falta de apoios sociais, afetam também, especialmente, as mulheres, contribuindo para uma vulnerabilidade que as coloca mais próximo deste tipo de situações. Portanto, se eu tivesse que apresentar uma medida hoje, seria esta, uma medida de combate, de apoio efetivo, em parceria com as autarquias, obviamente, mas de criação de estruturas de apoio efetivo a estas situações, para que estes números, os números, estamos em setembro de 2019, o número de vítimas neste momento é quase tão alto como o número de vítimas durante 2018 inteiro. Isto é uma vergonha nacional. Deputada eleita pelo Distrito, mas deputada da Nação. Como é que pensa dar conta do seu trabalho durante a próxima legislatura aos eleitores? Como é que pensa que vai dar a possibilidade das pessoas conhecerem o seu trabalho? Eu sinceramente ainda não pensei muito nessa parte. O Bloco de Esquerda tem, de um modo geral, prestado contas através de pequenas sessões públicas locais nas regiões. O Bloco de Esquerda tem também criado instrumentos de visibilidade do trabalho político através das suas redes sociais, das suas páginas. O Bloco de Esquerda tem apresentado balanços do seu trabalho. Por exemplo, nesta legislatura que terminou agora, o Bloco de Esquerda foi o partido com mais propostas apresentadas e, apesar de ter um grupo parlamentar pequeno, mais propostas aprovadas na Assembleia da República. Portanto, tem sido feita essa prestação de contas. Eu, pessoalmente, no Distrito de Santarém, ainda não pensei, ainda não delineei essa estratégia, até porque não o farei sozinha. Acho que faz sentido fazer isso com as pessoas que estão nas concelhias, nas distritais, com as pessoas que se estão a juntar a esta campanha e responder também àquilo que será a vontade dessas pessoas, porque o Bloco de Esquerda, mais do que personalidades, procura criar equipas que depois garantam a sustentabilidade do próprio trabalho a nível local. Muito obrigado. Era isto. Tem-se oposto a que haja apoios públicos aos espetáculos tauromáquicos. Qual tem sido o acolhimento desta proposta e como é que se tem sentido com essa proposta? Eu sinto-me muito confortável com essa proposta. Acho que não me compete estar a discutir aquilo que são os gostos de cada pessoa, mas compete-me questionar de que maneira é que o dinheiro público é gasto. Ainda ontem tive o prazer de participar numa reunião aqui em Santarém com um grupo de pessoas da cidade e do concelho preocupadas com o bem-estar dos animais, nomeadamente com a necessidade de campanhas de esterilização, e estas pessoas questionavam a Câmara, questionavam o poder a nível local sobre o apoio que podia ser dado a esse projeto. Obviamente a resposta esperada foi, a resposta que foi apresentada, que não havia dinheiro, mas há dinheiro para apoiar espetáculos tauromáquicos. Eu penso que a política é isto, é tomar decisões. Os recursos são limitados, efetivamente, mas se fosse eu a decidir, não apoiaria com dinheiro público espetáculos que são construídos para o divertimento de alguns, mas à custa do sofrimento dos animais. Tortura não é cultura. E principalmente não o é quando é paga com o dinheiro dos impostos de todas as pessoas. E esse dinheiro que faz falta para resolver, por exemplo, a situação de animais que estão na rua. Os canis estão
sobrelotados, são necessárias campanhas sérias de esterilização destes animais para acabar com este problema que afeta a todos.